antes de mais nada, antes de qualquer coisa, você conseguiu, você vem conseguindo, na verdade. Tudo que você planejou, tudo que você sonhou, tudo que você idealizou, você vem conseguindo. Impossível não começar o vídeo dessa forma. Família, se não fosse no dia de hoje esse acontecimento, eu estaria para baixo e com aquele sentimento que você sabe muito bem, porque você sente como eu, aquelas derrotas que você não sente só a derrota. Você pensa no futuro, você pensa na questão da perspectiva, isso não vai acabar, isso não vai mudar, e aquilo te deixa para baixo, aquilo te consome de uma certa forma, que não é só perder o jogo. Não é só a derrota em si. É você olhar pra frente, é você olhar pro futuro e você pensar, caralho, desculpa, isso não vai acabar. Isso não vai acabar. E por que eu tô falando do dia de hoje? Porque eu comentei com vocês, tanto que eu nem gravei vídeo na parte da tarde. Tô chegando aqui, cheguei em casa agora. Estou chegando nesse momento em casa. E aí me deparei com essas notícias, com a galera mandando aqui alguns áudios também, perdão. E com esse sentimento que a coisa não vai, que olha só a nossa vida. Eu tô crente que eu ia chegar em casa assim com o nome de um treinador, deu osso, acertou, tudo mais. A merda que acontece, mano. Olha as coisas que acontecem com o Vasco. Isso é muita aprovação pra gente, cara. É uma coisa assim surreal, velho. Porque eu, sinceramente, eu não entendo muita coisa disso, dessa parte, né, de justiça, essa parte jurídica aí, mas eu tô apavorado com isso. Apavorado com o lado esportivo do Vasco. Apavorado, porque isso parece ser muito sério, né? Se isso não for resolvido logo, você imagina o que vai acontecer com o Vasco aí até o final do ano. Porque diferente de outros clubes que, numa crise, eles conseguem sustentar ali, não cai e dá um jeito, o Vasco não consegue. O Vasco não tem essa força, tá? Quem tá dentro do Vasco, as pessoas que representam os jogadores do Vasco não tem essa força. O Vasco não tem essa sorte. O Vasco tem uma urucubaca pesada. Então se essa crise se estabelecer, se continuar, família, o Vasco vai parar. Então é isso, cara. Hoje eu não vou ficar assim muito, né? Deixa eu sofrer amanhã, porque hoje é aniversário da minha filha, comentei com vocês, então passei um dia maravilhoso, um dia muito divertido. Ver o sorriso dela, a alegria dela, tá exausta ali, até caiu no sofá mesmo. Então por isso que hoje eu vou me permitir não ficar pensando no futuro. Mas claro, né, torcendo para que isso possa ser resolvido o mais rápido possível. Isso é muito difícil, família. Tô até suando aqui, ó. Deixa eu falar com vocês. Cheguei agora em casa, né, então peguei aqui algumas notícias, algumas coisas pra gente ler aqui sobre essa situação, o Pedrinho sendo afastado, a justiça, né, dando o controle para uma advogada, né, isso? Tem o termo aqui correto, a gente vai ler aqui juntos e comentar um pouco sobre isso. Tem um comunicado do Vasco também. Pedrinho me parece que afastou uma galera aí, tirou uma galera do Vasco agora. O que tá acontecendo? Que confusão é essa? Pelo amor de Deus, família vascaína. É uma coisa surreal. Mas esse cidadão que eu parabenizei aí no início do vídeo, tá? Cara, eu não vou ser hipócrita não, tá? Não vou ser hipócrita aqui, porque eu não quero ser com vocês e tal. Em vários momentos, eu já comentei isso aqui com vocês e eu acho que passou pela cabeça de todo mundo, isso ou da maioria, né? Por que não o Texto, né? O cara que ganhou o Campeonato Brasileiro e Libertadores, a gente ficou pensando isso, né? Olha a nossa SAF, olha pra quem o Vasco foi vendido, olha a confusão, e os caras lá, né? Campeão da Libertadores, campeão brasileiro, foram disputar a Copa do Mundo, a gente pensou isso, né? Mas também uma merda também, né? Só que a nossa questão é muito mais complexa, cara. Muito mais complexa, família. Porque o Vasco, o Vasco não é o Botafogo. O Vasco não é o Botafogo. O Botafogo não tem a força. Podem falar o que quiser, podem gritar, podem berrar, podem falar o que quiser. O Botafogo não é Vasco. O Botafogo não tem a grandeza do Vasco. Não tem, mas de forma nenhuma. O Botafogo não tem a torcida do Vasco. Não tem os torcedores do Vasco. Então, eu cito aqui, por exemplo, sempre o Ronaldo, né? O que aconteceu lá no Cruzeiro? Ficou de saco cheio, a coisa não funcionou, a coisa não fluiu, a torcida enchendo a paciência dele, pegou o Cruzeiro, vendeu, passou para um cruzeirense cheio de dinheiro. A nossa situação é isso, uma empresa falida, uma empresa... A gente não pode nem falar aqui, né, família? Porque tem que tomar cuidado com certas coisas e causando esse furdunço no Vasco, esse tumulto no Vasco, essa loucura no Vasco. Se tem um clube no Brasil que não poderia passar por esse tipo de situação, é o Clube de Regatas Vasco da Gama. E passa. E esse cidadão que eu mostrei no início do vídeo, ele foi fundamental pra essa merda, tá? Pra essa merda. Porque, família, eu há muito tempo, né? Ainda mais depois dessa situação, volto aqui a falar, um cara que tá até, né, sumido, fala pouca coisa agora de Vasco, entre ele e o outro candidato que foi o Levinciano na ocasião, me pareceu um candidato, era um candidato muito mais preparado que esse cidadão aí, família. A gente tem que falar isso porque se iniciou naquele ano. Toda aquela confusão, né? O discurso que era não vender o Vasco, que ele falou, o Salgado falou, o Vasco não é clube para ser vendido. O
Vasco tem torcido, o Vasco dá para caminhar com as próprias pernas. E depois de alguns meses, a ideia da SAF brotou na cabeça dele. Isso antes de derrubar o Vasco, tá? Porque o Vasco foi para a segunda divisão no mandato dele já. Falando um monte de merda, utilizando o canal Atenção Vascaínos de palanque, para falar que o primeiro recurso que caísse dentro do Vasco era para pagar os parceiros e não jogadores com 2, 3 meses de salário atrasado. Perderam pro Fortaleza, lembra? De 3-0. Um empate ali, o Vasco não cairia para a segunda divisão. Então derrubar o Vasco naquele ano né? Depois o Vasco permaneceu. E aí passando a mensagem pro torcedor que a gente precisa ser vendido urgente. E essa urgência, e com a ajuda de alguns influenciadores e comunicadores que falam muito bem, o Vasco foi vendido para essa empresa. E aí tá nessa situação aí, família. Vamos ver, cara. Eu quero um posicionamento do Pedrinho, que fale alguma coisa. Porque isso não é normal, cara. O Vascaíno não pode ficar passando por esse tipo de coisa, não. Já tem muita coisa para se preocupar, cara. Tem muita coisa. Então vamos lá, família. Deixa eu ler com vocês aqui, rapidamente, algumas notícias que eu peguei aqui. Como eu disse, acabei de chegar em casa, com a galera me mandando mensagem. Peguei aqui no Mídia Vascaína e também na galera do podcast Cruz Maltino, perdão, falando um pouco dessa situação. Deixa eu colocar na tela aí para vocês, que nesse momento até meu celular aqui, ó, bate biela. Vamos lá. Atendendo ao pedido da 777 Carioca, a juíza Caroline, da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, afastou integrantes do Conselho de Administração da SAF do Vasco, Pedrinho, Cristiano e Felipe. O pedido teve como fundamento constatações feitas pelo Conselho Fiscal da SAF. Pedrinho continua presidente do clube, mas perde o seu poder momentaneamente sobre a SAF do Vasco. Caroline enfatizou que o Conselho de Administração descumpriu por mais de um ano os pedidos de documentos e informações do Conselho Fiscal, impedindo o exercício adequado da fiscalização estatutária. Segundo o Conselho Fiscal, mesmo após a recuperação judicial, a SAF permanece com um patrimônio líquido negativo de 647 milhões, além de estar desde março de 2025 sem diretor financeiro formalmente contratado. Somando a isso, a SAF teve 100 milhões gastos na aquisição de atletas no início de 2026. O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou parecer corroborando as acusações e opinando favoravelmente ao pedido feito pela 777 Carioca. A juíza determinou que a administração da SAF seja exercida provisoriamente pela advogada Samantha Longo. A decisão também determina que qualquer negociação da venda da SAF do Vasco conte com participação da 777 Carioca, a autorização do Tribunal Arbitral e da Justiça do Rio. Família, o podcast Cruz Maltino fez aqui alguns destaques, né? Porque essa decisão foi tomada, basicamente o que eu li aqui, né? Falta de transparência na gestão, ausência de informações ao Conselho Fiscal, questionamento sobre contratações de atletas, gastos superiores a 100 milhões em reforços, possíveis irregularidades envolvendo intermediações e comissões, dúvidas sobre a estrutura financeira da SAF. Além disso, foi determinada nomeação de uma gestora interventora judicial, auditoria independente para apurar governança, controles internos e operações envolvendo atletas, comunicação ao Ministério Público para análise das denúncias relacionadas ao caso Jean Davi. Importante destacar, a decisão não devolve o controle da SAF à 777. A decisão não afasta o Clube de Regatas Vasco da Gama do controle da companhia. A decisão atinge exclusivamente o Conselho de Administração da Vasco SAF. Outro trecho relevante da decisão afirma que eventual venda da SAF sem transparência, sem participação da 777 ou sem autorização das instâncias competentes poderá não ser validada pelo juízo da recuperação judicial. O caso deve gerar forte repercussão jurídica e institucional nos próximos dias e certamente será alvo de recursos. Família, aqui uma nota oficial do Vasco. O Clube de Regatas Vasco da Gama informa que foi determinada a exoneração das funções da diretoria administrativa dos seguintes membros: Silvio Roberto, vice-presidente de Finanças, Cláudio Pereira, diretor da Secretaria, Felipe Carregal, que era uma voz ativa, né, vice-presidente jurídico, Rafael Travassos, vice-presidente de História e Responsabilidade Social. Pulga, né, tá falando aqui. Eu acho até que teve uma confusão aí com o Crave, né? Família, eu quero até a ajuda de vocês aqui, porque como eu disse, eu cheguei agora aqui e eu não entendo muito bem
realmente é muito difícil. Tá? Não entendo muito bem sobre essas questões aqui, eu acho que é difícil mesmo. Mas calma aí, esse conselho fiscal é o quê? O conselho do Vasco. São pessoas que trabalham ali no Vasco, não da gestão Pedrinho, são conselheiros, são políticos, são pessoas... É isso mesmo, é uma dúvida assim de leigo mesmo. Esse conselho fiscal tá ligado ao Vasco. É isso, né? Vem do Vasco. Porque assim, que filha da... Né, faria um questionamento sobre as declarações do Jean Davi. Porra, mano, isso não pode ser sério. Desculpa, família. Eu sei que vocês, né, nesse momento, tem que assistir um canal que tem a condição de tirar algumas dúvidas, porque realmente aqui é uma situação muito preocupante. Agora, que filha da... É essa que vai questionar a declaração de Jean Davi, gente? Quem tá levando isso a sério? Isso é covardia, cara! Puta que... Não, e teve gente que levou isso a sério. Gente, você, torcedor, que tá levando o Jean Davi, essa declaração do Jean Davi. Você viu, tu viu esse filho da... jogar, cara? Não tinha a menor condição de jogar no Vasco. Onde o Jean Davi foi parar, gente? No City, no Barcelona, num Boca, num River, num Universidade Católica do Chile, um time grande lá do Chile, ele foi parar, não sei lá, no Blaise. É essa, cara? Que loucura é essa? Quem tá botando declaração do Jean Davi em jogo aí pra questionar alguma coisa, cara? Só nisso aqui, eu vou dizer sério, essa... Não pode ser sério um negócio desse, família. Que isso, cara? O Vasco tem que parar, vamos botar esse CEO aí, tem que parar de botar flamenguista dentro do Vasco, porque tem muito, é igual aquele filme, Os Infiltrados, mané. Não é possível um negócio desse, cara. Não é possível. Pô, você que tem que questionar, tem que cobrar, tem sim. Mas, pô, tem algumas coisas aqui que eu vou precisar ver o professor lá, que fala aqui dessa parte jurídica, vou assistir outros canais pra entender essa pataquada toda, essa merda toda. Agora, se isso vem de pessoas dentro do Vasco, e depois de uma decisão dessa, o Pedrinho varre o Vasco da Bahia, família, tem coisa acontecendo no Vasco, sim. Tem muita coisa acontecendo no Vasco, muita coisa estranha, muitas pessoas que tentam de alguma forma jogarem contra, porque, sei lá, que não tá interessante para elas, né? Tem alguma coisa que tá faltando aqui, que tá faltando ali. A venda do Vasco, na minha opinião, foi muito nesse sentido, né? Em nenhum momento se pensou no Clube de Regatas Vasco da Gama. Pensaram em qualquer outra coisa, menos no Vasco. Então, assim, família, eu sei que eu tô sendo sério pra vocês, eu sou muito leigo em relação a isso aqui, porque tem muita coisa sendo questionada aqui, né, a questão das dívidas, o Vasco vendeu aí o Ryan e não diminuiu isso, 100 milhões em reforço, tem muita coisa pra ser questionada aqui, cara, e o Pedrinho vai explicar isso aí, tenho certeza que ele tem explicação pra isso tudo aí, porque é um cara que, na minha opinião, né, briga pelo Vasco, trabalha pelo Vasco, é uma situação difícil, é uma situação complicada, né, a gente sempre falou isso aqui, fazer gestão é difícil, não é fácil, então tenho certeza que vai explicar tudo isso aí, né? E tem que aparecer, porque é um momento que o torcedor precisa ouvir o presidente do clube e quem estava liderando, né, a SAF até agora. Mas são questionamentos aqui, família, que são muito estranhos dentro de um processo que vem acontecendo do Marcos Lamáquia nesse exato momento, tá? Declarações aí de rivais também, e aí você vai pegando algumas coisas e você fala assim, cara, não é possível. Parece que sempre tem pessoas internas e pessoas do externo querendo trabalhar contra o clube. Espero que o Pedrinho possa, né, falar sobre isso, uma coletiva o mais rápido possível em relação a isso. Não sei, assim, até uma opinião de leigo, se isso pode atrapalhar futuramente em questão dos recursos, que com certeza, como o podcast Cruz Maltino pontuou aqui, mas não pode ser sério um negócio desse. Quando eu vejo ali um questionamento do Jean Davi, declarações do Jean Davi, vai tomar naquele lugar, família. Isso não pode ser sério. Isso não pode ser sério. Pô, a gente não tá falando de um... Pô... eu vou tentar aqui entender um pouco mais sobre isso aí, família, porque tô suando, velho. Quando eu li essa merda aqui do Jean Davi, isso não é sério. Não pode ser sério.